Olá a todos, meu nome é Paulo Guidalho, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nestas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble e Spotify e no site pauloguidalho.com.br. Se você é fabricante, fornecedor, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui, onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você for um apoiador e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com o diretor criativo e design de produto, João Livotti, e que comanda a Desmobilia. João, como que nasceu a tua paixão por design? Eu sei que você estudou na Itália. Como você chegou lá? Então, a minha história é a seguinte, eu sou filho de imigrantes italianos, meu pai chegou depois da Segunda Guerra, ele era marceneiro na Itália, montou uma pequena fábrica e isso foi crescendo e ele se transformou num fabricante do interior do Paraná de móveis populares. Eu comecei a trabalhar com ele depois dos 18 anos e uma viagem que eu fiz para conhecer meus tios, meus avós na Itália, eu fiquei encantado com o mundo design, eu vi peças, eu fui em museus, eu vi a história toda, eu voltei alucinado, falei, a gente precisa fabricar móvel de design aqui. Falei para o meu pai e ele falou, não, imagina, o Brasil está crescendo, estamos fazendo casas e precisa ter muito móvel, nós temos que fazer coisa popular para vender. Ao longo do tempo meu pai acabou falecendo, eu continuei na empresa dele e aí veio o plano Collor, o plano cruzado, que deu uma reviravolta no mercado. Eu falei, pô, agora eu vou seguir o meu sonho, que nunca saiu da cabeça, a história de fabricar peças de design. Aí fui estudar, voltei para a Itália, fiz 3 anos de faculdade lá em Milão e acompanhando, vendo toda a cena do design. Só que aí, uma das viagens que eu voltei ao Brasil, eu percebi que a tendência do vintage, que na Itália estava começando a ser valorizado, os móveis dos anos 50, 60, 70, no Brasil esses móveis eram largados em móveis usados, jogado em caçamba, eu encontrava na rua, eu falava, nossa, mas as pessoas estão jogando fora uma coisa que vale tanto lá fora e que vai chegar essa tendência aqui. Aí eu resolvi voltar para o Brasil, em definitivo, não tentar ficar morando e trabalhando na Itália e abrir um negócio pioneiro. Eu falei, isso aqui eu vou tentar conseguir abrir esse modelo de negócio no Brasil e montei a Desmobilia em 99. E você tinha assim uma ideia que seria uma tendência, mas você estava convencido disso mesmo? Eu estava convencido porque era um sonho que não me abandonava nunca, essa história do design. Eu falei, isso se está lá, tudo que acontece lá fora acaba chegando aqui de uma maneira ou outra, mas acaba chegando. E aí eu investi toda a minha energia, todo o meu recurso para montar a loja. E montei ela em 99. E aí passaram 3 meses, eu não vendi uma peça, não entrava ninguém, porque as pessoas não entendiam o conceito, porque não era nem um móveis usado, que o móvel estava no estado, e nem era uma loja de decoração com móvel novo. Então isso aqui é um brechó, é uma loja de usado, o que é? E eu estava assim, no meu no terceiro mês, era o último mês que eu tinha de recurso para manter a loja. Eu falei, agora eu vou fechar, porque não entrou ninguém, não vendi nada, todo o meu dinheiro estava investido lá. E um belo dia, que nem cinema, às 6h30 da tarde, eu sempre preparava as vitrines, deixava móveis legais, não deixava ambiente decorado, deixava peça de design. Eu gosto muito da beleza da peça sozinha, e não da sozinha, para você apreciar os ângulos, a madeira, o detalhe do braço, o estofamento. E aí um dia me para um senhor com um carro, com motorista, abriu a porta, desce um senhor com sotaque forte, francês, a gente ficou conversando umas 2 horas, e ele era um dos diretores da Renault que estava voltando para a França e acabou comprando minha loja inteira. Então o meu start foi no 4º mês que alguém entendeu o conceito do meu negócio e comprou o mobiliário todo para levar de volta, porque ele queria, quando se aposentasse, ele queria colecionar e queria vender mobiliário de design. E deixou o dele aqui, o mobiliário dele. E aí o curioso é que ele começou a me indicar para os outros diretores, para as esposas dos diretores, e a gente começou a fazer trocas. Então eles me deixavam um mobiliário europeu que eles traziam, que todo mundo queria aqui, que era Bauhaus, toda aquela linha Barcelona, Brunot, todas aquelas cadeiras, e trocava para o mobiliário brasileiro, Móveis Simo, Sérgio Rodrigues, Jean Gillon. Então esse foi o grande
início da minha empresa. Então, da quase falência para um capital de giro do dia seguinte. É uma história, parece filme, mas na verdade foi isso realmente que aconteceu. Bom, João, aí você parte então para a garimpagem. Você vai buscar designers, mobiliário. Aonde que você foi exatamente? Que designers que você, assim, digamos assim, mirou? Bom, eu comecei pelos os mais famosos, que eram Celso Rodrigues, Jean Gillon, Zalzupin, as fábricas como L'Atelier, a própria Móveis Simo, que é um case nosso aqui do Paraná maravilhoso. Então, eu vi um leque de oportunidade gigante e as pessoas não valorizavam e não conheciam isso. Então, eu ia muito em sebo e comprava revistas e decorações dessa época, dos anos 50 e 60, e mergulhar. Até hoje eu tenho pelo menos uns 500 revistas antigas de época que me servem de fonte de consulta maravilhosa. Então, quando eu não acho uma cadeira, eu falo, mas eu lembro de ter visto, aí eu folheio mais de 200 revistas para falar, mas eu achei essa danada, eu lembro que eu tinha visto ela ali. Então, eu comecei a garimpar e entender. Então, uma coisa que eu já tinha visto na referência da fotografia, eu falei, nossa, essa aqui é a cadeira, é aquela cadeira. E aí comecei a abrir meu leque, meu network, viajava com fogão. Você, só te interrompendo, porque você fez referência a alguns designers que vieram de fora, estrangeiros, imigrantes. Isso. Você acha que eles trouxeram a influência deles para o design brasileiro? Muita influência, porque eles tinham todo o conhecimento e toda essa influência, o design nórdico, o design europeu, o design americano, e a gente tinha o quê? A gente tinha uma mão de obra maravilhosa, a gente tinha marcenarias, a gente tinha artesões marceneiros de madeira maciça. A própria matéria-prima. E o jacarandá, que a madeira é o ouro das madeiras. Se existe uma madeira que é o ouro das madeiras, é o jacarandá. Então, tudo que você faz de jacarandá fica lindo, é uma madeira extremamente resistente e é uma madeira que tem uma cor, um veio único. É tanto que o Brasil acabou com o jacarandá nos anos 70, exportando para os países nórdicos. Então, a gente fez até acabar. Agora, você tinha um consumidor que ou ele mantinha os móveis que ele já tinha, ou ele ia para o móvel moderno, contemporâneo. Você tinha aqui um gap, as pessoas não consumiam ainda esse design, esse vintage, né? Isso. Como que isso foi sendo percebido? Foi legal, porque as pessoas não... Porque quando você entra numa loja de decoração, às vezes as pessoas querem, ou de móveis e design, eles querem resolver todo o problema da casa. Então, que é todos os ambientes, então é o sofá, a mesa, a cadeira, acaba fechando um pacote de ideias. E o vintage é legal porque ninguém faz uma casa inteira vintage. Então, o vintage é sempre a cerejinha do bolo. É a peça para contar a história. É a poltrona que conta uma história, é uma mesa. Então, é difícil a pessoa montar uma casa inteira vintage. Então, eu percebi que esse espaço eu tenho que vender a história do móvel, a madeira, quem desenhou e a beleza, e ele vai ser um destaque da casa. A minha meta nunca foi mobiliar uma casa, é oferecer peças que contam uma história, que eu acho que esse que é o grande lance do design. Voltando um pouquinho para a tua garimpagem, obviamente você vai ter peças que estão um pouco danificadas, aí você partiu para uma restauração. Isso, primeiro eu não tinha condição de restaurar, montar a minha equipe, então eu terceirizava porque ainda existiam muitos marceneiros que trabalhavam com madeira maciça, que tinham o know-how, mas não tinham mais trabalho, porque veio tudo modulado, MDF, e esses marceneiros mais antigos, eles estavam quase sem trabalho. Então eu criei um network de marceneiros, eu levava os móveis até eles, restauravam, ficavam perfeitos, eles refaziam as juntas e tal, e depois com o tempo, como o negócio foi crescendo, eu montei minha própria equipe de restauro, a própria estofaria, eu trouxe todo para dentro da empresa. Mas o início foi cada vez conversando com mão de obra de gente que trabalhou numa empresa 30 anos atrás, há 20 anos atrás, resgatando técnicas, tipo goma laca, que é feito com aquela... Com a asa do bichinho indiano, que é a resina feita com... Então, assim, são técnicas que a gente usava nos anos 50, que toda a beleza a gente começou a resgatar. Isso foi muito legal, foi um aprendizado gigante, determinante para que a coisa... Agora, a abertura da tua loja da Desmobília quase que coincide com a chegada também do e-commerce, né? Isso. Onde você atua muito bem. Como que foi essa Pois então, essa foi outra história. Depois de eu ter conseguido um certo capital de giro, que o meu negócio começou a andar, eu viajei aos Estados Unidos e percebi que lá tudo era e-commerce, era aquela grande bolha dos anos 2000 que todo mundo achou que a internet ia resolver os problemas, todo mundo ia ficar rico com a internet.
Eu falei, pô, eu vou abrir um site de design. Sim. Meus amigos falaram, você tá louco, como é que você vai abrir, vai vender cadeira que a pessoa quer sentar? Você vai vender CD, vai vender camiseta, vai vender livro. Mas você vê que o CD não tem mais, a camiseta tem, e o livro hoje está muito eletrônico. E as pessoas compram muito móvel. Eles entenderam que dá para comprar o móvel pela internet. Mas foi uma aposta muito arriscada. A gente montou o primeiro site de design do Brasil. Foi aqui em Curitiba e foi a Desmobile. Isso é uma coisa que eu gosto muito de citar, porque foi um momento que ninguém... A internet ainda era discada, não conseguia passar uma foto, era uma coisa assim de outro mundo para carregar uma foto. Era tudo muito tosco, mas funcionou muito bem. Eu acho que foi um timing perfeito para que a coisa acontecesse. A pessoa via e ligava para você. Ligava pelo telefone, falava, eu estou vendo aqui, eu estou vendo essa cadeira, quanto é que ela custa, porque não tinha como, você não tinha como passar cartão e comprar. Era simplesmente um catálogo fotográfico que a pessoa ligava e falava. Quem consome hoje esse design vintage aqui no Brasil? Eu sei que é o colecionador. Quem mais? Tem muita gente. Tem o pessoal novo que viaja, que vê, que lê, que entende que aquilo é uma peça que é legal, que tem uma história e que tem um valor. Então considera também um investimento. Tem um investidor que é o colecionador, que ele compra porque ele sabe que o investimento não para de crescer. É um ativo que valoriza em relação, se eu te falar, há 20 anos atrás, uma peça que eu vendi, hoje tem uma valorização de quase 1000% em relação de peças. Então, assim, essas peças valorizaram um extremo. O design brasileiro ficou conhecido no mundo inteiro. Então, tem muitos estrangeiros que vêm comprar do Brasil, de galerias de fora que vêm comprar. Então, a gama de consumidor é muito grande. É muito grande. E você tem ainda o arquiteto, que geralmente eles gostam. Isso. A maioria gosta. Gosta muito, aprecia e sempre coloca em projetos, como eu te falei, uma peça ou outra e que dá um destaque, um detalhe, conta uma história, né? Ok. Assim, como seria o teu acervo hoje? Você tem uma rotatividade grande, acredito. Tenho, mas eu tenho um lote de peças que são muito interessantes, que eu estou sempre tentando não baixar esse lote. Eu tenho muita peça L'Atelier, eu tenho Jean Gillon, eu tenho Sérgio Rodrigues, tem Campana, tem design internacional. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tenho que colocar novidade, eu estou sempre vendendo. Uma coisa que eu te falo assim, eu não me apego a nada. Eu adoro vender, porque você gosta que passe. É isso, porque eu vendo, me dá a oportunidade de comprar outra. Porque se eu for só acumulando, eu vou ter um acervo, mas eu não sou, minha ideia não é ser um museu, uma galeria. Minha ideia é girar, meu negócio tem que funcionar. A gente tem quase 70 funcionários. Então é uma indústria praticamente, e ela tem que continuar funcionando. Então eu preciso que ela gire. Então eu estou sempre trazendo coisa nova, e o mais legal que eu te falo é a descoberta. Quando eu chego num lugar e eu vejo a cadeira, que é uma cadeira que o tempo inteiro eu sempre só vi por revista, daí eu acho, descubro, ou quando eu não sei o que era e consigo pesquisar e entender quem desenhou, qual madeira foi usada. Então tem um lado arqueológico que é divertidíssimo, eu brinco que é a minha pescaria. Então quando eu estou pescando, eu estou feliz da vida. E não podemos esquecer que o design brasileiro hoje já está nos grandes museus. Muito, né? Museus, galerias, se você vê em leilões, tem peças brasileiras sendo leiloadas em Sotheby's, em várias outras casas de leilões renomadas, com investimento em valores, com cifras que a gente consideraria há 5 anos atrás inimagináveis. Eu sei que tem galerias em Nova York que vendem só o design brasileiro. E eles vêm aqui garimpar, comprar, procurar, e assim, tem um pouco do mérito deles, desses galeristas estrangeiros, porque eles fizeram exposições lá fora mostrando toda a importância do mobiliário brasileiro. Então, a propaganda, nesse caso, veio de fora para dentro. Eles vieram aqui, entenderam como a gente era moderno, a madeira que a gente usava, a técnica que a gente usava, e mostrou para o mundo isso. Então, isso é muito legal. Eu acho que é um ciclo que se fecha muito bem. Agora você tem 2 momentos aí do teu negócio que são magistrais, vou falar assim. Primeiro é o advento da internet, há 20 anos atrás. E agora está chegando, 20 anos depois, nós estamos falando muito em reuso, reciclagem. É muito forte isso, né? Eu bato muito forte nisso, sabe por quê? Porque quanto mais eu viajo pelo Brasil e vejo, a gente tem madeiras maravilhosas que não existem mais. Então tem muito móvel que o destino vai ser lixo, vai ser jogado fora com madeira maciça, com tábua maciça. Então eu
compro muita coisa, eu tenho um acervo muito grande de imóveis que eu não vou conseguir, que não tem como recuperar, mas eu transformo isso em outra mobília de design. Então, eu tenho, e todo o que a gente tem de madeira maciça, que são sobras da empresa, a gente tem uma linha que chama Volta Madeira, para transformar a madeira em buia, jacarandá, caviúna. Aí é que entra o diretor criativo. Aí a parte... E você sabe que eu sou um designer, minha formação em design, eu não gosto de fazer, não é que eu não gosto, mas assim, eu entendi que a minha especialidade não é sair do zero. Fala, senta aqui e desenha uma cadeira. Não é o tipo de exercício que eu gosto. Eu gosto muito de pegar alguma coisa que foi uma coisa e transformar em outra. Desmontar aquele móvel e transformar num novo móvel, ou era um móvel e virou um objeto. Você vê uma coisa curiosa que aconteceu? Uma parte legal. Durante a pandemia, as igrejas pequenas fechavam, porque não tinha, as pessoas, uma igreja pequenininha em cidades do interior. Essas igrejas usavam bancos de 50 anos de embuia maciça, de tábuas maravilhosas, e eles estavam vendendo por nada, para ser desmanchado e vendido como lenha, em relação assim, as pessoas compravam para cortar, jogar fora. Pranchas de embuia que hoje não tem preço, não existe, se você quiser comprar embuia, você não consegue. Eu comecei a comprar banco de embuia e transformar... Mas como você percebeu isso? Você estava falando uma coisa que para mim é inédita. Então, eu percebi que a madeira, não existia madeira para comprar. Você não consegue comprar madeira hoje que não seja certificado, ou que seja uma madeira que não é tão nobre como aquelas madeiras. E aquilo ia ser usado. E eu comecei a ver em anúncios que estavam vendendo bancos todos maciços, assim, porque quer desocupar. A igreja fechou e não tinha o que fazer. Sim. Eu comecei a comprar esses bancos, desmontar e transformar essa madeira em mobiliário novo, tornear, usar halta, processos atuais. Eu estou conseguindo uma linha de produto muito legal que era um banco de igreja. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muita matéria-prima e tem matéria-prima sendo jogada fora, descartada por falta de conhecimento. Eu queria muito era trabalhar com o pessoal mais novo para dizer assim, gente, se a gente reusar o que a gente tem, nós não precisamos mais nada novo. A gente pode fazer novo partindo de uma coisa que foi uma completamente outra. Agora, é interessante que quando você está tão, assim, digamos, mergulhado no teu negócio, tão envolvido, as coisas se constelam em volta, né? Vão aparecendo, não é verdade? Porque você atrai energia e você não para de falar. E você está sempre conversando e contando e vendo, e alguém viu. Isso é muito legal. Porque quando você está parado, a coisa parece que não acontece. Quando você está em movimento, as coisas vêm de encontro a você. Eu sempre comento que eu gosto muito de caminhar pela cidade, então eu adoro a cidade, né? E eu vou descobrindo coisas assim fantásticas que eu não conseguiria de uma outra forma que não fosse essa. É impressionante. Mas você fez um comentário aí, você citou o nome de uma empresa aí que eu tive curiosidade agora. Móveis Simo, você ainda encontra ainda? Muita coisa. Móveis Simo é um case maravilhoso. Então fala um pouquinho do que foi a Móveis Simo. A Móveis Simo foi a maior indústria de móveis da América Latina nos anos 50. Ela tinha 5 mil funcionários. Ela fazia todos os móveis de órgão público, cinema. Eles tinham uma tecnologia, porque eram imigrantes austríacos, e eles tinham uma tecnologia de fazer compensado, multilaminado, compensado a vapor. Então eles conseguiam fazer cadeiras curvadas, bancos curvados. Poxa, ele já fazia o design sem saber. Sem saber. Era o design mais empresarial, então era uma coisa voltada mais ao corporativo, mas eles tinham uma qualidade ótima. E nos anos 50, como começou a chegar jacarandá, caviúna, eles tinham uma equipe de designers muito moderno, muito antenado. Então a Móveis Simo hoje entrou para esse rol dos grandes fabricantes de imobiliário brasileiro, que tem um valor muito legal, e eles produziam em larga escala, era um case diferente, por exemplo, o Rodízio não produzia em grande escala, a Zupin um pouco mais, mas a Móveis Simo fabricava em grande quantidade. E o legal é que eu vejo cadeiras de 80, de 100 anos, perfeitas, porque eram muito bem feitas, era maciço, era uma coisa muito legal. Então, é uma saga, porque ela começou em 1920 e fechou em 1970. E ela tinha, nos anos 50, ela tinha um pátio de madeiras que o dono da empresa falava assim, se eu não comprar uma madeira nenhuma, eu tenho madeira para fabricar até 2020. Não adiantou isso, porque daí veio compensado, aglomerado e atropelou toda a história da madeira maciça. E essas peças, você encontra... Você tem essas peças hoje no teu acervo? Eu tenho. Você encontra onde? Onde que estão essas peças? Em todo lugar que você pode imaginar. É mesmo, é? Em imóveis usados, em pessoas que têm em casa, e gente que... faleceu os avós e não quer mais, não serve, não gosta, vende. Então, assim, depois de 20 anos, você cria um network
que chega toda hora informação para mim. Olha, tem alguém que tem esse, que é isso aqui. Ou as pessoas vêm no site e falam, eu tenho uma parecida com essa, você tem interesse? Então, assim, o tempo inteiro, como eu te falei, não tem rotina. Meu trabalho é muito legal porque não tem rotina. Daqui a pouco alguém pode me ligar e falar, tem uma cadeira em tal lugar que é muito legal, vamos lá ver. Ok. Então, assim, eu gosto muito do meu trabalho. É uma coisa que me dá muito prazer. Se por um acaso eu tiver uma peça de design na minha casa e eu quiser entregar para você em troca de outra, isso é possível? Eu faço o tempo inteiro. A gente tem um programa que chama Desmoswap dentro do próprio site. Então as pessoas mandam foto, se a peça me interessa, se serve, se eu vejo que é uma coisa que tem um potencial, a gente combina um valor que é um valor justo, um valor que eu possa comprar e revender e que você venda e está comprando uma outra peça no preço. Então é uma coisa, eu faço isso direto, essa parte do swap. É mesmo, é? Pela internet mesmo. As pessoas me mandam foto, volta e meia me mandam foto, eu quero trocar por essa coisa. Você troca, isso aqui dá, não dá. Então eu acho que a gente tem que criar meios de fazer a coisa circular. O grande lance é a economia circular. Claro. Tem que fazer circular. Se você não quer, tem peças que são lisas, a pessoa fala, por que ela não quis? Não quis porque não quis. Eu tive muita coisa legal que me enjoei, troquei, vendi por outra. Tem gente que se apega e fica a vida inteira com aquela peça. Cada um tem um estilo. Às vezes você não tem mais espaço ou não tem espaço, ou muda para um apartamento menor, os apartamentos estão ficando menores, as casas estão menores, então as pessoas não têm espaço para pôr tudo que quer. E prefere girar. Eu fiquei um tempo com esse sofá, daqui um tempo agora eu troco por outro, e assim em diante. Você acha que estão surgindo novos designers de qualidade? Muito. A juventude nossa é muito legal. A gente tem gente com muito talento. E uma coisa que me chama a atenção e que eu acho que isso é um movimento legal, os jovens estão virando empreendedores. Porque há 20 anos atrás, você tinha que desenhar para alguma empresa e essa empresa grande tinha que comprar o seu desenho, ou trabalhar para ele, ou trabalhar dentro do que a empresa queria, não o que o designer queria. Hoje, eles estão empreendedores. Hoje, os jovens de 25, 20, 30 anos, eles abrem uma portinha, eles começam a fabricar artesanalmente, coloca para vender, ele produz e ele vende. Ele vai num lugar e, esse aqui faz a parte de madeira, esse aqui faz a parte de metal, e monta. E hoje, com a internet, você pode ter uma loja virtual fácil, não é como era antigamente. Você pode vender pelo WhatsApp, quer dizer, os nossos designers estão empreendedores, isso é muito bom. Então, quanto mais diversificação tiver, mais ideias legais vão ter. Você não fica trabalhando numa linha assim, eu trabalho para X empresa, eu só desenho para aquele tipo de coisa. Porque nós tivemos dois movimentos, né? O primeiro movimento é quando vem os imigrantes, os arquitetos e designers, essa influência toda deles. E usam, né, a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra e criam peças maravilhosas. Aí você também tem o inverso. São os brasileiros designers, eu vou citar aí os irmãos Campanis, que são ícones nossos, acabam levando lá para fora. Tem vários outros aqui, né, que tem levam muita gente, o nosso designer para fora e que tiveram uma repercussão fantástica, né? Então nós já estávamos falando dessas galerias fora, né? Então hoje o design brasileiro ele é um destaque, eu diria assim, talvez no mundo todo, no mundo todo. E como você citou bem, os Campanas realmente abriram as portas para os jovens designers, mostraram um pouco do nosso desenho, porque é difícil a gente competir com a Itália em design. Primeiro, eles estão há 2000 anos fazendo design. E outra coisa, eles têm toda a tecnologia. E eles vendem para o mundo inteiro. A gente, o que a gente tem? Nós temos a nossa brasilidade. Os Campanas foram um exemplo disso. Cadeiras com bonecos de pelúcia, a cadeira vermelha de cordas, a cadeira favela, que eu considero assim, essa eu nunca tive. É uma cadeira que o dia que eu conseguir, eu vou ter uma para mim na minha casa, porque eu acho que ela representa muito desse movimento, que a cadeira toda feita com, você sabe qual que é, a favela com os taquinhos e tal, com os pedacinhos de coisa. Eu acho que aquilo é muito legal. Então eles realmente abriram as portas para mostrar que a gente pode produzir design com qualidade, não em quantidade, mas com a qualidade e com uma coisa que é muito própria nossa, muito particular do brasileiro. Esse é um movimento que vai continuar acontecendo. Vai muito, eu acho que muito, muito. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a gente foi descoberto, não tem mais volta. Agora a gente tem que continuar sempre elevando esse padrão, quer dizer, desafiando mais esse modelo mundial com a nossa criatividade, porque nós temos uma criatividade nós temos uma influência muito grande, então isso é muito legal, esse caldo de cultura reflete em tudo, no design, na cultura. Agrega em matéria-prima. Em tudo, e a gente tem madeiras maravilhosas, a gente tem muita coisa.
Hoje, João, dentro do teu negócio, como que você, assim, me diria, você tem mais vintage, você tem mais clássicos, você vai... Eu tenho duas frentes hoje. Ok. Eu tenho duas frentes. Eu tenho a frente do vintage, que são as peças antigas, que eu compro, restauro, coloco para vender. Recupera. E tem uma linha própria, que a gente começou há 10 anos. Muita coisa que vem com esse visual retrô que eu gosto muito. Então eu gosto muito desse desenho dos anos 50, 60, que eu sempre estou falando disso, mas para mim é muito inspirador. Ok. E aí eu comecei a produzir uma linha de mobiliário com esse visual. Então eu tenho o que é novo e o que é o antigo. E elas se equilibram muito bem. Porque o vintage... Tem hora que tem bastante coisa, tem hora que não tem. Você não está o tempo inteiro achando. E eu percebi assim, se eu ficar só no vintage, meu negócio não vai conseguir crescer. Eu preciso crescer. Ou seja, ele vai ter muitas... vai ter altos e baixos. Tem uma hora que eu tenho um acervo de peça legal, mas daí eu vendo tudo, como é que eu faço? Okay. Aí eu fico sem. Então eu falei, eu preciso começar no outro contraponto. Como eu tenho essa mão de obra, que eu conheço a mão de obra, que sabe fabricar coisa muito legal no estilo antigo, eu vou usar essa mão de obra quando ela estava ociosa para criar uma linha própria. Então eu tenho duas frentes hoje, que é isso. E tem uma terceira frente, que é essa da volta à madeira, que é realmente voltada para o reuso. Então a gente tem esse lance do reuso como um segmento crescente dentro da Desmobília. Eu bato muito nessa tecla. Você tem lojas fora de Curitiba? Eu tenho uma loja em São Paulo, e tenho uma loja em Curitiba agora, e tenho a fábrica em Colombo. A tua loja de São Paulo fica onde? Em Pinheiros, okay. na rua Mateus Grou. E uma coisa que eu penso... Que é uma loja, que é uma rua de bastante lojas, muito, bacana, né? Muito, o bairro está muito legal. Mas uma coisa que eu percebi, que eu aprendi logo da internet, é o seguinte, a internet funciona muito bem, mas se você só for virtual, você perde um pouco. Quando você tem os dois canais, você tem o virtual e o presencial, as pessoas vão na loja, passeiam, olham, veem, aí chega à noite e acaba comprando. Então, assim, é uma experiência. O que eu recomendo para as pessoas é... Eles se completam. Se completam. É importante ter um ponto físico, contato, conversar, o falar, e se ajudam muito. E vice-versa também, né? A pessoa vê no site, talvez para um conhecedor não seja o próprio e-commerce seja o suficiente, né? Isso. Quando é uma peça de... Mas para quem está entrando nesse mercado por curiosidade, porque quer comprar, você tem que, de fato... Isso é muito legal. E me ajudou muito. E ter aberto em São Paulo foi muito importante para mim, porque numa época, quando eu abri o e-commerce, eu percebi que a maioria das minhas vendas eram para São Paulo. Então eu estava sempre indo para São Paulo, e aí eu falei, eu preciso abrir uma loja aqui. Eu já tinha loja em Curitiba, mas tinha abrir uma loja... São Paulo acaba sendo um influenciador para o Brasil todo. As pessoas invariavelmente vão a São Paulo. São Paulo é um país dentro do Brasil, né? Então tem congresso, tem viagens, tem fim de semana, tem gastronomia. As pessoas acabam indo lá e falam, vou aproveitar e vou dar uma olhada. E tem uma história curiosa, engraçada, que eu gosto de contar, é o seguinte, logo que eu abri a empresa, éramos eu e um amigo que começou a trabalhar junto comigo e cuidava da parte de organizar o depósito, e eu fazia essas vendas pela internet e as pessoas me mandavam cheque predatado. Pra você ter uma ideia, mandavam cheques, 3 cheques, não tinha como parcelar o cartão, não tinha nada, porque não tinha e-commerce. Eu comecei a perceber que as minhas vendas eram para São Paulo, eu atendia na loja, eu era o vendedor, e uma vez por semana eu carregava essas peças que eu vendia no meu fogão e ia entregar em São Paulo. Ótimo. Mas daí eu falava assim, mas meu nome é João Carlos. Eu falava assim, não, mas eu não posso falar que o vendedor está indo entregar. Então quem atendia era o João e quem entregava era o seu Carlos. E aí uma senhora foi muito curiosa porque ela comprou uma cadeira. Eu falei, na semana que vem nosso motorista, seu Carlos, está indo entregar. E o seu Carlos botou a minha cadeira no carro, foi entregar. Cheguei na casa da senhora, uma senhora super gentil. Nós ficamos quase 2 horas conversando. Eu falei, olha, essa cadeira quem desenhou foi o Mies van der Rohe. Ele fez isso, era baseada nisso, o material é esse. A senhora quer que troque aqui, colocamos ali. Você está muito esperto para o motorista. E aí eu voltei. Na semana seguinte ela me liga, seu João... Você está perdendo um vendedor, põe o seu caso para vendedor, ele não pode ser motorista, ele entende muito do negócio, é uma pessoa muito simpática, não deixa aquele rapaz ser vendedor, ser motorista, dê um trabalho para ele. E aquela história de que você chuta e cabeceia no começo, você faz tudo. E faz parte, é muito legal, é um aprendizado, porque eu estava em contato com o meu cliente, isso é muito legal. Isso que eu ia comentar, né? Eu acho que esse início é fundamental, você conhecer todas essas etapas. Nossa, é muito legal, você conhece, as pessoas fazem comentários e te dão feedbacks positivos e negativos. Então, para mim, foi muito legal. Muito, muito legal. Eu só tenho boas recordações disso. Sempre foi muito divertido o trabalho. Escuta, João, para finalizar, quais são os planos para o futuro?
Eu queria cada vez mais trabalhar nessa vertente do reuso, que eu acho que isso é muito legal. O pessoal mais novo está cada vez mais entendendo que é importante, isso é importante, que não pode jogar coisa fora, que não tem que usar tanto plástico. Então eu queria muito que esse segmento meu volta à madeira. Não desperdício. Não desperdício, reaproveitar. A gente joga muita coisa, coisas boas fora. Isso, e eu queria entender um pouco mais dessa história de criar novos materiais a partir, não só madeira, mas plástico. Eu vi que tem gente trabalhando muito fazendo polímeros com plástico reciclado que pode ser usado no mobiliário. Então eu queria enveredar para esse lado, a empresa continua crescendo. Mas nesse momento você teria tecnologia para trabalhar com... Pois então, mas tem parceiros. O que eu vejo é que o Brasil tem muitas empresas que prestam determinado serviço. A hora que você fala para ele, dá para fazer isso aqui? Ele fala, vamos fazer, vamos experimentar? E ele se empolga. Então a gente tem uma mão de obra a gente tem muitas indústrias que não pensaram em usar determinada coisa para falar, não, mas o meu negócio só faz isso. Falei, mas se a gente pegar isso e usar num móvel? Eu posso fazer. Então, instigar as pessoas a usar o que eles já têm em tecnologia, mas aplicar na indústria do móvel. E eu vejo que isso no mundo inteiro está cada vez mais, cadeira feita... Agora eu vi que o Philip Stark fez uma cadeira usando as embalagens de café da ilha, aqueles de alumínio. Então eles estão fundindo aquilo, transformando numa cadeira linda. É uma tecnologia mais complicada, mas é um exemplo de que está caminhando para esse lado. Então eu queria canetas, muito... né? A caneta em si, né? Ela é reaproveitada. Muita coisa é reaproveitada. Agora, nós não podemos esquecer que a madeira vai ser sempre a madeira. Sempre a madeira, é maravilhosa. E quando você fala em trazer esses novos materiais, essas novas... você acha que também há uma tendência para isso? Sim, né? Eu acho que sim, completamente. Bom, tá aí o Philip Stark provando que dá para fazer. Nós realmente temos muito recurso aqui. Muito recurso, dá para aproveitar muito mais, para ter mais consciência. Eu queria muito que as pessoas entendessem mais isso, porque eu acho que é um caminho... A gente vai despontar mais ainda para o resto do mundo, dando um exemplo de que a gente tem a coisa e dá para fazer. Então eu fico muito... O futuro é muito... Eu sou muito otimista com o futuro em relação a isso, apesar de ter todo esse problema de desperdício, eu acho que se a gente tiver essa noção e devagarzinho entendendo, a gente consegue ir muito longe. A gente vai fazer a diferença. Olha, João, muitíssimo obrigado aqui. Eu só fiquei muito curioso, João, porque você, como um bom italiano, não toma vinho. Não tomo vinho, não tomo vinho desde de novo, nunca mesmo, bebi, nada, nunca bebi, assim... Mas saiba que a Itália tem bons vinhos. Mas não tenho dúvida, todos meus amigos lá, meus amigos de escola, eram grandes tomadores de vinho, adoravam, mas eu nunca me enveredei para esse lado. Muito bom. Escuta, muito bom falar com você, Obrigado, João. Paulo. E a gente poderia falar aí o dia todo. Dava para conversar, tem bastante história, mas que legal. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, João. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos e Madeiras, a IC Arquitetura Bioclimática, agradecer o Solar do Rosário, que é nossa apoiador cultural, agradecer o apoio institucional da Asbeia, e agradecer a todos vocês. Lembre de curtir, que é importante, compartilhar para os seus amigos e se inscreva no nosso canal. E nos vemos na próxima semana.